Salve, salve nação, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Galera, separei um corte aqui do programa Posse de Bola, canal UOL, falando aqui sobre Flamengo, Palmeiras, né? Decisão tá chegando. E vamos falar aqui também do golpe que a Leila quer dar no Palmeiras, né? Querendo mudar o estatuto, né? Querendo fazer um terceiro mandato. Vamos ver aqui o que eles vão falar. Mas antes de mais nada, quero pedir a vocês, se não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe seu like. Quero dar os créditos aqui ao canal UOL, programa Posse de Bola, link na descrição como créditos. Bora pro vídeo. A lista das maiores goleadas sofridas pelo São Paulo neste século. Tomou de 7-1 do Vasco, 6-0 para o Fluminense, essa aí agora. Em 2015, 6-1 para o Corinthians, naquele também inesquecível momento. 5-0 para o Palmeiras, já campeão da Copa do Brasil, São Paulo na ocasião, mas tomou de 5 com o Dorival. 5-0 para o Corinthians em 2011. 5-1 para o Internacional, na pior derrota da história do São Paulo dentro da sua casa, time do Diniz. E 5-1 para o Flamengo, que era o Crespo, inclusive, o técnico de São Paulo naquela ocasião. Detalhe, né, Tironi? São 7 goleadas, 4 delas na gestão Casares. 4 dessas histórias. Quantas são? São 7? É. São 7, 4 na gestão do atual presidente do São Paulo. Técnicos diferentes, duas com o Crespo, uma com o Dorival e uma com o Fernando Diniz. Muito bem, Palmeiras e Flamengo, agora sim vão falar sobre alto nível de futebol e muitas coisas, vão se enfrentar nesse sábado e o clima já está muito legal lá, como o Danilo falou. E aí, Mauro, começo com você. O Flamengo chega mais confiante ou nessa hora, 90 minutos, mais possível prorrogação e pênalti, é aquele 50-50? Eu acho que é muito cômodo falar em 50-50 e ignorar o contexto, né? O contexto está muito óbvio. O contexto não significa que alguém vai vencer, mas é evidente que o Flamengo chega na condição mais interessante para ele. O Palmeiras chega na situação em que vem de 2 pontos em 15 mais recentes que disputou no Campeonato Brasileiro, podendo perder, inclusive, a vice-liderança, praticamente perdeu o campeonato, tem chances remotas de conquistá-lo, isso não é irrelevante. Tivemos uma semana com muitos sinais curiosos, né? Muito curiosos. O técnico fala aquilo tudo que falou depois de mais uma decepção para a torcida, que foi a derrota para o Grêmio, e aí no dia seguinte, quando poderia tranquilamente driblar a pergunta, a presidente do clube vai lá e diz que não, está perdendo por incapacidade do próprio time e tudo mais. Claro, alguém dirá, mas ela não iria criticar a CBF. Ela poderia sair pela tangente e não criticar a CBF e também não discordar do treinador, né? Talvez fizesse isso num outro momento, nesse não foi assim. Achei muito interessante essa postura, muito diferente daquilo que nós veríamos com toda certeza em tempos recentes. Não dá para separar isso do mau momento do time, né? Até porque técnicos de futebol, eles quando são bons escudos para os dirigentes, os dirigentes são solidários a eles. Quando deixam de ser, eventualmente, eles descartam, né? Sempre foi assim. De relação dirigente, Cartola, no caso, e treinador. É claro que ele pode voltar a ser um grande escudo se ele conseguir uma vitória no sábado, amanhã. A coisa muda completamente, mas nesse momento, antes do jogo, evidentemente há um desgaste óbvio, né? E aí, na sequência, o técnico dá uma declaração que não, que a palavra vale mais, já está com o contrato renovado, quando especulações começaram a crescer sobre a eventualidade de ele não renovar o compromisso com o clube. Tudo isso está embutido aí no Palmeiras. Não significa que vai perder, não significa que o adversário do Palmeiras já ganhou. Não, nada disso, mas são fatos, são informações de domínio público, né? E que acho que estão no contexto. Ou seja, o Palmeiras precisa conseguir se mobilizar, jogar bem, que não tem feito, né? Já há algum tempo, e deixar de lado todas essas questões, levando para dentro de campo um futebol melhor e mais competitivo, né? O Flamengo está numa situação, evidentemente, mais confortável, porque está muito próximo do título brasileiro, está 2 empates ou uma vitória de conquistar o troféu, vem numa sequência melhor, apesar de ter perdido para o Fluminense, por exemplo, não ter vencido o Atlético, mas os 2 jogos não jogou com o time titular, né? Estava desfalcado contra o Fluminense e estava com o time misto por uma questão estratégica na semana da final, nesse jogo contra o Atlético. O Palmeiras também jogou nessas condições, mas mesmo quando jogou inteiro, o Palmeiras não conseguiu vencer, né? Ou seja, a situação obviamente não é boa, mas isso tudo pode ficar de lado, mas eu acho que o Flamengo chega numa situação assim, de mais consistência. Não é questão só de confiança, mais consistência. O Palmeiras tem que mudar esse cenário. E algumas comparações que fazem com 2021, porque vinha de 4 derrotas, é completamente diferente. Em 2021, o Palmeiras ficou 18 pontos atrás do campeão Atlético Mineiro. Ou seja, já tinha abandonado o campeonato. Agora não. O Palmeiras ainda tentava alcançar a liderança e brigava pelo título. E perdeu 13 dos 15 pontos que disputou nas últimas rodadas.
Olha, o Danilo, tem uma informação para te dar. Opa. Importante. Informação é nosso esporte. Audiência bibrutal. Tá nos ouvindo? Minha internet está travando aqui, gente. Mas Estou agora... ouvindo bem complicado vocês aqui. Mas agora você está ouvindo ou não? Não. Então eu vou passar para o Arnaldo. Daqui a pouco a gente reconecta com o Danilo, porque chegamos na audiência bibrutal, eu queria anunciar isso para ele. Mas, Arnaldo, quem para você vai ser determinante nessa decisão? Ontem você falou sobre como as decisões envolvendo Palmeiras e Flamengo teve coisas do acaso na hora do jogo final, já que é um jogo só. Mas, enfim, o que você acha que vai ser importante nessa hora? Eu concordo com o Mauro em relação ao contexto atual dos dois times. Quem chega mais confiante, quem vem no embalo, isso tudo acho que conta no pré. Mas essa situação de um jogo único, ela dilui muitas coisas, né? E quando a gente conta as histórias dos campeões, de todas as finais que participaram nesses últimos tempos, Flamengo e Palmeiras, sempre tem elementos do acaso nas decisões. Sobrenatural de Almeida entra em campo? Vamos lá. O Flamengo ganhou do River e do Atlético Paranaense, né? Do River. Como foi a final contra o River nesse mesmo estádio? 2 gols no final do jogo, com a torcida do Flamengo pedindo para tirar o Gabigol de campo. E ele fez os 2 gols. O Pinola, zagueiro do River, que era o melhor jogador em campo, não tinha errado uma bola, ele erra, ajeita para o Gabigol fazer 2-1 na parte final. Como foi a decisão com o Atlético? O Flamengo muito melhor, mas o Atlético tem um jogador expulso no final do primeiro tempo, joga o segundo tempo inteiro com 10 jogadores. E o Palmeiras? Como foi a final contra o Santos? No final do jogo, 0-0, o Cuca vai lá, arruma confusão, é expulso. O Rony muda de lado para ouvir instrução para beber água, pega, cruza a bola, o Breno Lopes faz de cabeça. Como foi a final de Montevidéu? A final de Montevidéu ela é mais saborosa porque ela contrapunha os dois times. E embora o Abel tenha ido muito bem taticamente no início do jogo, o Flamengo confundiu o Flamengo, fez gol no início. O Flamengo reage e teve a bola do Michael para fazer 2-1 no tempo normal e acabar com o mesmo comandado pelo Renato Portaluppi. E no segundo tempo, na prorrogação, o melhor jogador do Flamengo em campo, o melhor jogador do Flamengo em campo, entrega. E o Daverson, ele era o terceiro centroavante do Palmeiras, ele era o reserva da reserva. No jogo anterior, é por isso que esse jogo contra o Grêmio, eu fico pensando em algumas situações que possam ajudar no banco do Palmeiras em alguma situação. O Daverson, no jogo anterior, porque o jogo anterior com o Grêmio se parece, é o único que se parece à reta final de preparação do Palmeiras para aquela final anterior. Quando o Abel coloca reservas, time inteiro reserva. Ele colocou o Luiz Adriano contra o São Paulo ganhou e o Luiz Adriano foi cancelado pela torcida. Contra o Atlético, no jogo que precede a final, ele coloca o Daverson faz um gol. E ele leva o Daverson para o banco e não leva o Luiz Adriano. Ele põe o Daverson, o Andrés Pereira erra um lance que ele erra pouquíssimo e o Daverson faz o gol do time. Então, essas coisas podem acontecer ainda mais num jogo único, né? Que a gente, acho que dilui favoritismo o jogo único. Esses elementos, e o aspecto mental é muito importante. O tal do erro zero, que a gente fala tanto numa final, eu citei aqui, foram erros em todos os aspectos, né? Então, eu acho que eu vejo o Flamengo melhor, mas o fato de ser uma partida única, para mim, dilui o favoritismo do Flamengo. E também os personagens que estiveram na última decisão, os vitoriosos, os derrotados, porque a gente tem um personagem muito interessante nessa final, que é o Felipe Luiz, que foi jogador, derrotado, esteve envolvido no lance do gol do Palmeiras no início do jogo e hoje ele é treinador, né? E acho que para ele tem um sabor diferente. Agora, como técnico, talvez ser campeão, ele já está muito próximo já foi campeão da Copa do Brasil, está muito próximo do brasileiro, mas ser campeão numa final contra o Palmeiras, contra um técnico de 5 anos de trabalho, seria bem importante. Ele que perdeu a final do Andrés Pereira anos atrás. Ô, Danilo, está de volta agora. Quero passar a bola para você. Agora sim. Agora, passar a bola para você. Aonde está a chave do Flamengo para vencer o Palmeiras?
Olha, eu acho que o principal ponto do Palmeiras, essa inconsistência toda, eu tenho dito para mim, é o meio de campo, né? Claro que a gente vai olhar, vai falar, o Kelvin não está na sua melhor fase, o Murilo está um pouco inseguro, mas o Palmeiras parou de conseguir criar e não se defende bem mais, né? Então sofreu em praticamente todos os últimos jogos. O Fluminense não ganhou por uma bola na trave ali dentro do Allianz Parque. O Palmeiras jogou o Campeonato Brasileiro no lixo, praticamente, com os pontos perdidos. Foram 2 pontos em 15 disputados. Então, a fase do Palmeiras ela é muito ruim, especialmente para um time que queria, né, que estava aí tentando ser campeão dos 2 campeonatos que tem nesse final de ano. Então, eu acho que o meio de campo do Palmeiras é a chave e, aliás, acho que é o mistério da escalação. Se a gente olhar para os dois, é mais fácil a gente imaginar o que vem do Flamengo do que do Palmeiras, justamente por isso, né? O Palmeiras ele não tem ali 11 jogadores que você fala, eles estão na melhor fase possível. Então vai jogar com o Fux de camisa 5, vai jogar com o Andréas de 8, vai jogar com o Andréas mais adiantado, o Aníbal e o Martínez, que tinham a chance de mostrar algum serviço no jogo contra o Grêmio, o Aníbal especialmente foi muito mal. O Martínez até que jogou ok, dá para falar que foi uma partida ok do Martínez. Agora o Aníbal foi muito mal. O Palmeiras não teve nessa última partida que tem aquele jogador que chama a atenção para poder ganhar uma oportunidade. A gente lembrou aqui que o Breno Lopes, o Daverson, eles fizeram ali jogos bons na véspera das últimas decisões. Dessa vez não teve ninguém contra o Grêmio que você vai falar, olha, o cara aqui chamou atenção. Então eu acho que esse meio de campo é a chave, sem contar que o Arrascaeta, para mim, é o melhor jogador que vai estar em campo, né, no sábado. É impressionante o poder de decisão dele e como ele tem correspondido nessa temporada. Todas as vezes que o Flamengo precisa, ele aparece. Ele faz o gol do 1-0, ele abre a lata, ele consegue colocar o Flamengo numa situação favorável. Então eu acho que o meio de campo é muito chave e eu estou bastante curioso para saber o que o Abel Ferreira vai fazer com essa escalação. Ontem ele falou, não é tão difícil assim ver o time e tal. Eu ainda tenho bastante dúvida. Hoje vai ter a coletiva dos dois. Eu tenho certeza que o Abel não vai entregar o time, mas eu tô querendo saber o que ele vai fazer, porque se ele não fechar esse meio de campo, Tironi, eu acho que o Flamengo tem uma vantagem considerável, especialmente pelo Carrascal e pelo Arrascaeta, que vivem em bons momentos, e acho que Cebolinha vai jogar aberto pelo outro lado, já que o Samuel Lino não está numa boa fase. Muito bem. Ô, Trajano, você tinha falado da enquete. Como você acha que está a nossa enquete? Flamengo vai ganhar no tempo normal. Flamengo vai ganhar no tempo normal 60%. Errou. 75%. Caramba. Claro. Flamengo nos pênaltis, 6%. Palmeiras no tempo normal, 15%. Claro. E Palmeiras nos pênaltis, 5%. Claro. Por enquanto. Quer saber? Fala. O Palmeiras pode se agarrar em apenas duas possibilidades. A lei das probabilidades. Porque o Palmeiras vem perdendo, uma hora vai ganhar. Que era a máxima de Carpini, né? Exatamente. Quanto mais se perde, mais está perto da vitória. Mais perto da vitória, exatamente. É isso. Exatamente. Olho na tela aí, que a gente tem uma tela, um quadro mostrando as derrotas do Palmeiras. Exatamente. Então, está numa hora que o Palmeiras vai ganhar. Eu nunca me esqueço de um dia que eu fui fazer uma entrevista em Araxá e fui de monomotor. E perguntei para o piloto, escuta, mas só tem um motor? Ele falou, E me disse, mas esse avião nunca caiu. Eu falei, você acabou de me dar a pior notícia. Porque uma hora vai cair um troço desse. Então essa é uma coisa. A segunda, a gente não pode desprezar as viradas que o Palmeiras tem dado nos últimos anos. Renascimento. Fazer isto seria assim, coisa que certamente o Flamengo não fará. O Flamengo não vai entrar em campo com a mesma dose de otimismo, de tranquilidade, de autossuficiência que o torcedor do Flamengo está demonstrando. E é natural que o torcedor do Flamengo dê 75%. É isso mesmo. Olha... Mas eu poria as barbinhas de molho. Olha como estava o Palmeiras antes da final de 2001, os 5 últimos jogos do Palmeiras. 4-0 no Atlético Goianiense, venceu, perdeu do Fluminense em casa 2-1, perdeu do São Paulo 2-0, e aí foi aí que o Abel falou, eu tenho um plano.
O Fortaleza perdeu do Fortaleza 1-0 e empatou com o Galo em 2-2. Foi o jogo do Davidson. O jogo da semifinal, o jogo do Davidson. Não, era brasileiro. Então, já o Flamengo, apareceu o 2-2 contra o Grêmio, 2-1 contra o Internacional, 1-0 contra o Corinthians, 4-0 no São Paulo. Caramba, como o São Paulo tomou goleada. Então mostra o seguinte, em futebol não existe merecimento. Sim. Ainda mais com uma partida única. Depois... Não, se você vai pelo... Não é? Se você vai pelo que estava acontecendo, o merecimento... Se entrasse em campo só o merecimento, o Flamengo teria que ser campeão, e o Palmeiras teria que perder. Mas isso não acontece. Não existe no futebol, mereceu, não mereceu, o que aconteceu antes. Um jogo só, como é que eu me divirto? Até me irrito, vou fazer o contrário. É um festival de achismo total, você entendeu? Sim. Espalhado pela nação brasileira. Já que nós temos 2 times em busca, um deles ficará com o tetracampeonato. É inédito. Todas as emissoras, está um festival, tá a farra do boi lá em Lima, tem emissoras mandando até o primo do narrador, do comentarista, sei lá o quê, a avó, tá todo mundo lá, né? E todo mundo dando opinião. Sim. E jogo de uma partida só, com 2 grandes times como esses dois, o que a gente fala aqui não vale nada. É verdade. É o português, claro. Tem coisa que vale. Aliás, Âncora, eu gostaria... Tem isso que o Mauro falou, só um minutinho, que o Mauro falou no início. Quer dizer, o que está acontecendo para entrar em campo, levando para Lima? Tem outra o Flamengo coisa. Numa fase melhor que a do Palmeiras, né? Isso até entrar em campo. Sim. Os times pisarem no gramado. A partir daí, é o imponderável. Tem outra coisa que pode ser concreta, que o Mauro pode dizer. Mauro, qual deve ser a escalação do Flamengo? Você tem algum cheiro Mas eu sobre queria isso? acrescentar tanto ao Mauro quanto ao Danilo uma questão. Estou enganado ou estávamos todos enganados, aqueles que achavam que essa história de final de um jogo só, em campo neutro, não ia pegar? Ao que tudo indica, pegou. Depende de onde acontece, né, Juca? Quando eles colocam, por exemplo, Guayaquil, para chegar em Guayaquil é um negócio de louco. Aqui também não é simples, mas lá é bem pior, né? Ou como teve aquela final do Sul-Americana, lá em Córdoba, né? Que o São Paulo participou. Algumas cidades são muito difíceis de você chegar e aí fica mais difícil. Aqui em Lima você ainda consegue vir, né? Tem voo direto, muita gente está vindo fazendo escalas, algumas são bem estranhas, porque você não consegue trazer todo mundo. A logística, evidentemente, não é a melhor possível aqui na América do Sul, né? Não dá para comparar com a Europa. Mas quando você tem times de grande torcida, sim, né? Então, acho que pegou, mas não no patamar dos europeus. Lá você, na final da Champions League desse ano, entre Inter e PSG, o ingresso no Câmbio Negro estava chegando a 5 mil, 6 mil reais, uma coisa assim absurda, por um ingresso para assistir o jogo. Tal a procura, né? Você vê que ano passado foi um ótimo público, não lotou totalmente o estádio do River Plate. Aqui vejamos, né, se vai ficar lotado no domingo, como é que o sábado, como vai ser. Enfim. Mas eu acho que pegou, mas não pegou totalmente, porque a América do Sul não é a Europa, né? Não tem a logística dos europeus, não tem a facilidade de você se locomover. Mas qual a escalação você acha, Mauro? Ou se escalação, eu acho que vai ser Rossi, Varela. A dúvida é se o Léo Ortiz joga ou não, ele está liberado, mas aí o Felipe vai ter que decidir. O Danilo tem jogado regularmente, né? Então ele coloca um cara que não joga há um mês, né? Fazendo um mês que ele não joga, ou mantém a zaga com o Danilo e o Léo Pereira. É uma escolha do técnico, ele tem os 3 à disposição. Né? O Léo Ortiz não sente dores no pé, uma semana praticamente. Só não foi para o jogo contra o Atlético para ser testado, porque era o piso de plástico, mas treinou ontem e tá liberado a priori, né? Alexandre, os volantes são Eric Pulgar e Jorginho, Arrascaeta, e aí a dúvida Luiz Araújo ou Carrascal, eu acho que é Carrascal, Bruno Henrique. Aí outra dúvida que acho que é menor, Cebolinha ou Samuel Lino, eu acho que é Cebolinha. Então eu vou de Rossi, Varela, Léo Ortiz ou Danilo, aí realmente eu não sei, porque depende de uma questão física. Se tiver legal, eu acho que vai o Léo Ortiz. Se o Felipe sentir que ele está ok, tecnicamente, sem dor, tudo perfeito, eu acho que joga o Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandre, Pulga, Jorginho, Arrascaeta, Carrascal, Bruno Henrique e Everton Cebolinha. Eu acho que esse é o time. O Pedro vai para o banco? Não creio. Não creio. Muito bem.
Danilo... Sobre final única, Tironi, rapidinho, só porque o Igor Siqueira e o Guilherme Xavier, nossos repórteres aqui, acabaram de dar que 2026 já está definido. Isso. Vai ser em Montevidéu, de novo. Então, pergunta do Juca aí, mais uma final. Essa questão da final única, a gente tem essa grande diferença da Europa, né? A gente tem poucas cidades à disposição para realmente ter condição de receber tanto público, né? Condição hoteleira, condição de viagem, como disse o Mauro aqui. Então, de novo, vai ter em Montevidéu. Já é a segunda vez em Lima, segunda vez em Montevidéu. Teve 2 vezes no Rio de Janeiro. Não temos uma gama muito ampla à disposição para finais únicas aqui no continente. Exato. Fala, Trajano. Não, o Mauro me deixou triste agora. Por quê? Não, porque ele falou que a final foi gastar o ingresso era de R$5.000. Tá? Poxa, eu estou me preparando para ver o Arsenal na final da Champions. Onde vai ser Vai esse se ano? Na Hungria, eu acho. Na Hungria. Vai ser em Budapeste? Vai se preparando. Eu tenho que guardar dinheiro desde já. Porque se foi 5.000 ano passado, você imagina agora, ano que vem, uns 10.000. Vai ser. Eu tenho que guardar dinheiro para ver o Arsenal na final. Tá na moda essa coisa da contribuição, da vaquinha, como é que chama? Tem um nome agora especial que não é vaquinha, é o Não, quê? então eu vou passar pela rua com cartaz na mão, onde no sinal de trânsito. Me ajude a ir para a Hungria para ver o Arsenal campeão. Você faz uma etiqueta, ou faz um cartaz com QR Code, o cara mandar um pix pra você, Tá bom. entendeu? Bom, mas eu fiquei arrasado agora. Tem que gastar uns 10 pau pra ver o Arsenal. Mas merece. Se for pra final, eu gasto. Não, eu ajudo, eu contribuo. Tá, já tem a primeira contribuição. Obrigado, Gil. Muito bem. Ô, Danilo, ontem, né, teve entrevistas importantes do lado palmeirense. O Abel falando, vai ficar no ano que vem, estou aqui, não preciso assinar e tal. Apesar do sistema, apesar dos esquemas, eu vou ficar. Vai ficar, então provavelmente vai ficar mesmo. E quem pode ficar mais do que poderia ficar, ou sei lá, tentar alguma outra coisa, é a Leila Pereira. Em entrevista ao nosso companheiro Jean Oddi da ESPN Brasil, e a repórter da ESPN Brasil também, desculpa, me falha o nome dela. Lili Nascimento. Como? Lili Nascimento. Lili Nascimento, Lili sim, Nascimento. me desculpem. Lili Nascimento e Jean Oddi. Ela falou, quem sabe, eu não, se for desejo aí do torcedor, eu não deu... Já não vou emplaque mais um mandato. Será que ela não percebeu ainda que os últimos golpistas estão todos na cadeia? Olha, Não é a primeira vez dessa... Eu vou dizer que depende de como você olha. Você prefere um dia de Leila, aliás, você prefere ou 10 anos de Leila ou um dia de Casares? Eu prefiro 10 anos de Leila. Se fosse palmeirense, fechava com a Leila, mas vamos lá, de Danilo. cima a baixo. Golpe é sempre condenável. Golpe é sempre condenável. E ela já deu um pequeno golpe na vida, né, um pequeno, dela. enorme golpe, uma gambiarra para poder ser candidata. Mas diga lá. Mas lembra você o seguinte, a ruína do São Paulo começou no 3º mandato de Juvenal Juvencio, o último dos moicanos, o último dos caudilhos. Diga, Danilo. Bom, pessoal, tá aí o vídeo, né? E aí? Quem você colocaria titular? Léo Ortiz ou Danilo? Deixa aqui nos comentários. Se o Léo Ortiz tiver 100%, você colocaria ele? Tá um mês sem jogar e o Danilo vem jogando. E aí? Coloca aqui nos comentários. E aí, tá confiante na vitória do Mengão? Eu tô bem confiante. Creio que o Flamengo vai levantar essa taça no sábado e na quarta-feira a gente levanta do Brasileirão. Bom, mas esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras.